Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sou Geek, bom dia. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Estou falando ao vivo de São Paulo. Hoje é quarta-feira, 9 de outubro de 2019, são 8 horas e 15 minutos. Já estou aqui com os jornais, os principais jornais do Brasil, o Globo e a Folha. O Brasil ficou reduzido a 3 jornais de expressão nacional. Os estados têm os seus jornais, mas jornal de expressão nacional agora só tem Folha, Globo e Estadão. Veriterra, bom dia a todos. Estou aqui, Salomão Cavalcante de Hidrolândia, Ceará, salve, salve. Professor Carlos Eduardo Araújo, bom dia. Marco Schneider, hoje é Yom Kippur, dia do perdão. Yom Kippur é o dia do perdão. São Paulo está chuvoso, friozinho, menos frio do que ontem, em pleno 9 de outubro, em plena primavera. Primavera com cara de outono em São Paulo. Vinemt men abesan le mazal, vinemt men abesan le glick, dis reid al soll sich schon drehen, in bringen mein Masel zurück, die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man ein bisschen, noch schon ein bisschen, wie nimmt man alegria. Equador, fotos de Equador, manifestantes sobem na tribuna da Assembleia Nacional do Equador em Quito. Protestos contra medidas de austeridade do governo de Lenin Moreno se intensificam. Lenin Moreno fugiu de Quito para Guayaquil. O pau está quebrando no PSL e o pau está quebrando no Equador. Com o país em estado de exceção, manifestantes invadiram a Assembleia em Quito, horas após o presidente transferir o governo para Guayaquil. Olha aqui, fotos de Equador. O governo tirou o subsídio da gasolina, que aumentou em 120%. Aí as pessoas não aguentaram mais. São essas decisões radicais que levam a respostas radicais também. Aumento de 120% de combustível, isso leva a uma convulsão econômica e em seguida uma comoção social. Mas não se sabe o que vai acontecer. O presidente Lenin Moreno não tem condições de controlar o país, isso já ficou claro. Se ele teve que fugir da capital para se proteger é porque perdeu o controle do país. No 6º dia de protestos, manifestantes invadiram por um curto período a Assembleia Nacional. A invasão foi precedida pelo anúncio da na noite anterior, da transferência da sede do governo para Guayaquil, a 400 quilômetros da capital. O presidente Lenin Moreno acusou o antecessor Rafael Correa de tentar um golpe, mas o Rafael Correa nem está no Equador. Casa Branca barra depoimento em impeachment. O Trump está indo para o brejo, o governo Trump. Basta assistir a CNN para ver que o Trump, a cada dia, fica mais próximo do processo do impeachment. Cada dia mais próximo. Está se recusando a colaborar com o impeachment. As autoridades encarregadas do impeachment estão dizendo que ele está obstruindo a justiça, o que piora a situação dele. E aquela conversa do Eduardo Bolsonaro na embaixada nem existe mais. Vocês imaginem se o Trump agora vai ter disposição para falar de Eduardo Bolsonaro na embaixada do Brasil. Aliás, sem o Trump no governo, o que será dessa turma toda? O que será
do Bolsonaro, esse babaca que se amarrou com o Trump. Só um presidente babaca mesmo se amarra com outro, desse jeito ridículo, absurdo, vergonhoso, repelente, repulsivo. Ao atacar PSL, Bolsonaro reacende troca de partido. Presidente Bolsonaro expôs em público a insatisfação com o seu partido. A insatisfação com o seu partido. Ele quer se afastar do partido, porque o partido está enlameado. Ele quer sair fora da lama, mas não dá. Adriana Bertolucci, bom dia. Betânia Rocha, bom dia. Muitas pessoas achando que o destino do Bolsonaro vai ser igual ao do Collor, igual ao do Jânio. Renúncia, impeachment. O que se sabe por enquanto é que é um presidente que virou suco. Ele está implodindo o PSL, está tentando formar um novo partido ou vai trocar de partido. Política cultural feita para censurar, escreve Merval Pereira. A charge do Chico fala também sobre o suco. O presidente que virou suco, olha aqui. A Polícia Federal apreendendo como é que chama isso? Isso é para fazer laranja, né? Não é um liquidificador, é um aparelhinho para fazer suco de laranja na mão, apreendido pela Polícia Federal no Palácio do Planalto. Vamos ver aqui o que diz o Globo, os principais colunistas do Globo, enquanto vocês vão chegando. Sejam todos bem-vindos. E atenção, sexta-feira de manhã, depois de manhã, lançamento mundial. Diego Arruda, A Última Batalha de Napoleão, viu, Júlio César? Especialmente para você. Você vai ser o primeiro comprador. A Última Batalha de Napoleão será lançada em e-book, PDF, todos os formatos, para que vocês possam ler no computador, no tablet, no celular, aonde quiserem. Sexta-feira de manhã, lançamento de A Última Batalha de Napoleão. O desafio é batermos o recorde do Janot. O Janot vendeu 43 livros no lançamento em São Paulo. Vamos ver se a gente bate o recorde do Janot e vendemos mais de 43 livros no lançamento de A Última Batalha de Napoleão, peça de teatro que eu escrevi com base... Olá, Isel Pinheiro, direto de Baitachão, Alegrete, Rio Grande do Sul. César Fábio Nunes, bom dia. Eu escrevi baseado em jornais da época, jornais de 1815, que contavam detalhadamente a batalha de Waterloo, Sandra Helena, e tudo o que aconteceu com Napoleão depois da batalha. Todos os diálogos, discursos do Napoleão. E é uma peça muito interessante. Bom, eu acho interessante, não sei se vocês vão achar, é que eu gosto de história. Dirigismo cultural, escreve Merval Pereira. Não, antes tem aqui o ministro do Turismo desafia o presidente. Escreve o editorial do Globo, Helena Brito, bom dia. Marcelo Álvaro Antônio corrói a já arranhada imagem de Bolsonaro de paladino anticorrupção. É um babaca, não é nada de paladino, de nada. Desde que surgiram as primeiras evidências de que o ministro do Turismo se beneficiara de desvios de dinheiro público na campanha eleitoral, Marcelo Álvaro Antônio se transformar naquilo que o candidato Jair Bolsonaro prometera combater se chegasse ao Planalto. Na sexta-feira passada, o Ministério Público de Minas Gerais
estado pelo qual Marcelo Antônio, filiado ao PSL, se reelegeu deputado federal, o denunciou por esses desvios. Bolsonaro ficou em silêncio, apenas o porta-voz informou que o presidente resolveu aguardar o desenrolar do processo e mantê-lo. No governo, ouviu-se a clássica justificativa para o imobilismo, dada em várias administrações passadas. Nada está provado, não podemos prejulgar. As laranjas já denunciaram tudo, o dinheiro foi parar na conta de assessores já confessaram também. Dessa forma é que autoridades acusadas de corrupção são preservadas nos cargos e continuam reverenciadas em seus partidos, de direita ou esquerda, com raras exceções. Infelizmente, não se segue o exemplo do presidente Itamar Franco, de ter afastado o amigo e chefe da Casa Civil, Henrique Hargreaves, devido a uma denúncia confirmada em procedência. Hargreaves reassumiu. A veracidade da trama em que o ministro Bolsonaro esteve envolvido nas eleições é reforçada por depoimentos de pessoas que foram usadas ou se deixaram usar pelo esquema. Laranjal é rachadinha, rachadinha é laranjal. Comprar laranja, 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 doutor, e ainda dou uma de quebra pro senhor. Comprar laranja, 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 doutor, que ainda dou uma de quebra pro senhor. O negócio é que o laranja não envolve só o Marcelo Antônio, envolve o próprio Bolsonaro. Esse que é o negócio. Candidatas laranjas também apareceram em outros estados e contribuíram para azedar o relacionamento entre Gustavo Bebiano e a família Bolsonaro. Oriundo do baixo clero da Câmara, onde está por 28 anos, Jair Bolsonaro se apresentou ao eleitorado como o novo, o político sem vícios da velha política. O presidente não tem sido ajudado pela sorte. Porque quando o caso das esquisitices financeiras do Flávio Bolsonaro e do Queiroz parecia ter ficado sob controle, vem a denúncia contra um dos seus ministros. Flávio Bolsonaro à parte, a história das manobras do grupo de Marcelo Álvaro Antônio para drenar o fundo eleitoral é grave bastante para que o presidente o afaste. É que se o presidente o afastar, sabe-se lá o que o Marcelo Álvaro Antônio terá a contar sobre o Laranjal de Minas. Quem é o pai do Laranjal de Minas? Deve ser o mesmo pai da rachadinha, porque o esquema é o mesmo. Dirigismo cultural, escreve Merval Pereira. A intromissão do governo na vida pessoal dos cidadãos é a ambição de todo governo autoritário, de esquerda ou de direita. Aqui, como ainda somos uma democracia, o governo está inaugurando um sistema de monitoramento tupiniquim, com burocratas checando nas redes sociais o pensamento e o comportamento político de artistas e produtores que pretendam financiamento para suas obras, nos órgãos públicos. Na Caixa Econômica já começou. Para o presidente Bolsonaro, trata-se de não perder a guerra da informação. Bom dia, Paula Eduarda Canhede, de São José do Rio Preto, a terra do Beto Carreiro. Para Bolsonaro, aspas, não é censura, isso é preservar os valores cristãos, é tratar com respeito à nossa juventude, etc, etc. O presidente já definiu claramente o que pensa. Se quiserem fazer filmes pornográficos, façam com dinheiro próprio, não com dinheiro público. Simples assim. O critério do que é pornográfico é dele, como se o dinheiro público fosse também dele. Ele acha que toda a grana é dele, tanto que está se recusando a entregar o cheque para o Chico Buarque, o cheque do Prêmio Camões. Tem uma declaração hoje do Bolsonaro dizendo que ele tem prazo até 2026. Quer dizer, ele pretende ficar até 2026.
para entregar os 50 mil dólares da parte brasileira do Prêmio Camões a Chico. Presidente caloteiro, ele acha que o dinheiro é dele, como ele acha que ele manda em tudo. Ele pode censurar o que quiser e diz que não é censura. O conceito intervencionista e dirigista que está por trás do suposto projeto cultural do governo Bolsonaro, que já faz seus efeitos na autocensura, pode ser espelhado na tentativa dos governos petistas de controlar a produção cultural. Não teve nada disso. O governo petista não controlou a produção cultural, Merval Pereira. Mentira do Merval, está inventando. Hélio Gaspari, quando foi que isso tudo começou? Quando foi que isso tudo começou? Vai trabalhar, Bolsonaro, vai trabalhar, criatura. Deus não ajuda quem ama a ditadura. Passo o domingo tuitando, segunda-feira de novo. Assim você tá tirando o sarro do povo. Usa o seu passaporte, é uma boa opção. Se você gosta do norte, vai lá então. Vai lá morar com Trump, vai lá caçar colavão. Essa não é sua praia, não vai dar não. Vai pro Japão, Afeganistão, volta mais. Hélio Gaspari, quando foi que isso tudo começou? Em 2007, o filme Tropa de Elite mostrava uma cena na qual o Capitão Nascimento, do BOPE e da PM do Rio, queria saber onde estava o traficante baiano. Espancava um jovem e mandava que o torturador mandava que o torturassem, asfixiando com um saco de plástico. Esse momento foi aplaudido em muitas salas do país. Horror. Gente que aplaude tortura. Que horror. Ainda existe gente que aplaude tortura. Isso é uma covardia, isso é um crime hediondo. Quem aplaude a tortura também é criminoso. Está torturando também. Eliseu Machado, bom dia. Rosimeire Teles Salles, bom dia. Zé Ninguém, bom dia. Era uma vez um Moro mal que resolveu virar alguém. Só era um Zé Ninguém, mas arriscou e logo se estrepou. Em 2007, então, mostrava a cena e tal, mandava que o torturasse asfixiando com um saco de plástico. Esse momento foi aplaudido em muitas salas do país. Passaram-se 12 anos. Jair Bolsonaro está no Planalto e Wilson Witzel, Harvard Fake 15, governa o Rio de Janeiro. Durante a campanha do ano passado, o capitão candidato foi a um quartel do BOPE, discursou e repetiu o grito de guerra, de caveira. Eleito governador, Witzel anunciou sua plataforma para bandidos que empunhassem fuzis. Olá, Salvador, Ana Marinho. A polícia vai mirar na cabecinha e fogo. As plateias de Tropa de Elite haviam mandado um sinal e ele materializou-se na eleição. Tudo começou ali. O cidadão que aplaudiu a cena da tortura acreditava que aquele deveria ser o jogo jogado, reservando-se o direito de achar que só se deve torturar quem se mete com o traficante, ou que só se deve acertar a cabecinha no sujeito que vai para a rua com o fuzil. Passou-se um ano. Não se sabe como esse mesmo Fabrício Queiroz fazia dinheiro. E a polícia do Rio acerta não só cabecinhas de bandidos, como também de crianças. O cidadão do aplauso é capaz de fingir que não sabia que essa seria uma das consequências da sua manifestação de felicidade. Por trás de cena do Capitão Nascimento havia muito mais. O repórter Rafael Soares mostrou um aspecto desse desfecho.
No dia 13 de novembro de 2014, um PM que servia no BOPE tentou convencer o traficante Lacosta a executar um major que atrapalhava os negócios do setor. Manda ver onde mora e quando ele for sair de casa, forja um assalto e rasga ele. Depois entrou em detalhes. Glock com silenciador e carregador goiaba de 100 tiros pau. Vai brincar com ele. Esse cara tá com marra de brabo. Esse é um PM falando. Dois meses antes dessa conversa, a PM do Rio havia prendido 23 policiais acusados de extorsão. Entre eles estava o terceiro homem na hierarquia da corporação, sob cujas ordens ficavam os comandantes do BOPE. O dilema da segurança nas grandes cidades brasileiras nunca esteve num confronto simples, como o da retórica de Bolsonaro e Witzel, com o capitão Nascimento de um lado e o traficante baiano do outro. Oi. Nas camadas do meio estão policiais, milicianos e todas as combinações possíveis com a bandidagem. Aquilo que começou com aplauso, a cena de tropa de elite, seguiu seu curso e transformou-se numa necropolítica. Estou lendo o artigo de Hélio Gaspari, hoje no Globo. Ela finge que combate o crime, mas contém um ingrediente que inibe esse propósito. O PM que queria rasgar o major negociava com o traficante Lacosta, a quem chamou de meu rei, porque há quem precise de bandido vivo e solto. Lacosta vai bem, obrigado. A facção a qual ele se associou foi pioneira na criação de holdings com milícias. Não há nada de novo nessa constatação. O ex-sargento PM, Rony Lessa, acusado de ter participado do assassinato da vereadora Marielle Franco, teve uma carreira complementar à sua atividade no BOPE. Foi guarda-costas de contraventor. Teria ligações com o escritório do crime e na casa de um de seus amigos guardava 117 fuzis desmontados. Tinha amigos na milícia de Rio das Pedras e uma boa vida, a ponto de ter comprado uma boa casa no condomínio da Barra da Tijuca, onde vivia o deputado Jair Bolsonaro. No mesmo condomínio do Jair Bolsonaro morava Ronaldo Lessa, o assassino de Marielle Franco. Um presidente cercado de bandidos. O filho do Bolsonaro namorou com a filha de Rony Lessa, esse cuja mulher jogou as armas em alto mar. As armas e os apetrechos que mataram Marielle, as provas do crime, foram jogadas em alto mar. Zuenir Ventura no Globo. Ao contrário da censura dos tempos da ditadura militar, que era escancarada e tinha até um departamento oficial, a de Bolsonaro é uma daquelas doenças que tem vergonha de dizer o nome. Nas numerosas vezes em que tem censurado, escondeu-se atrás de disfarces como filtro, contingenciamento, defesa dos valores cristãos. Nunca admitiu ser em censura os vetos a temas como feminismo, homossexualidade, Amazônia, milícia. Oi. A garçonete me cumprimenta, mas não escuta o meu pedido.
Seu Mourão, faça o favor de devolver depressa a democracia, nem que seja requentada. Com muito pão e liberdade a beça, e não se esqueça, jogue fora a laranjada, fecha a porta para a direita, que isso é passado. Esses bolsominions fazem mesmo muito mal. Tira Damares, Vélez e o Salles, Ernesto Araújo e Polícia General. Se você ficar lá no Planalto, eu me atiro do prédio mais alto. Volta logo pro quartel, antes que uma quartelada te rebaixa, coronel. Em pelo menos um episódio, o alcance da censura de Bolsonaro ultrapassou fronteiras. Foi o caso do filme Chico, artista brasileiro, impedido de ser exibido no Brasil Film Festival 2019 em Montevidéu. O diretor Miguel Faria Júnior não teve dúvidas da ação da censura, mas o Itamaraty alegou ter feito apenas uma sugestão. Como a Embaixada do Brasil no Uruguai apoiava o evento, uma sugestão deve ter sido suficiente. Essa semana, porém, a boa notícia é que o público e a justiça estão vencendo a onda de obscurantismo. A peça Caranguejo Overdrive, que fora cancelada sem explicação da mostra comemorativa dos 30 anos do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, teve que prolongar sua temporada no Espaço Sérgio Porto. Ao mesmo tempo, a Justiça Federal derrubou, por liminar, a portaria em que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, suspendeu a seleção de projetos para TVs públicas. A juíza Laura Bastos Carvalho entendeu que o governo agiu com discriminação. A sensação é de justiça feita, afirmou Alain de Berton, produtor de Transversais, um dos 4 projetos atacados por Bolsonaro. A Constituição é contra qualquer violação de direitos, comemorou. Para não esquecer, em 29 de julho de 1985, o então ministro da Justiça, Fernando Lira, em reconhecimento à luta do Teatro Casagrande pela liberdade de expressão, escolheu o local para assinar, perante intelectuais e artistas de todo o país, o decreto que pôs fim à censura. Cris B, bom dia. Então, para não esquecermos a censura no Brasil, Angelita Sá, quanto tempo, bem-vinda, Angelita. Se Angelita se fuera conosco, la seguiría por terra e por mar, se por mar en un buque de guerra, se por tierra en un tren militar. Oi. 29 de julho de 1985 foi assinado o decreto que acabou com a censura no país. E esse decreto continua vigorando e que está sendo afrontado e violado pelo presidente babaca. Oi. As garçonetes, as mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Elas giram, elas voam, as mariposas, e depois senta na beira da lâmpada para se esquentar. Eu sou o lustre e elas são as mariposas. Tararara. As garçonetes não me atendem, olha só. A padaria vazia. Cris, muito obrigado. Mauro Lenholdi, Rosemary Pérez Souza, Grande Adoniran,
As mariposas, quando chegam frio, fica dando volta em volta das lâmpadas para se esquentar. Elas voam. Eu não sei direito a letra. Vamos ver se alguma garçonete me atende. As mariposas, quando chega o frio, em volta da lâmpada. Oi, tem coxinha? Coxinha? Tem? Catupiry ou sem? Sem catupiry? Com média farinha? Não, sem média. E com garfo e faca. Obrigado. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Então, já li o Hélio Gaspari, o Joanir Ventura, os principais jornalistas do Brasil. Peço que não preste atenção aos idiotas e aos babacas que pululam. Não é só no Palácio do Planalto que há babacas. Aranhas, pragas, né? Esquece o PSL, tá ok? Bolsonaro diz que Bivar, isso é de ontem, está queimado, reacende estratégia de mudança de partido. Ao ser flagrado ontem, criticando o PSL, o presidente Jair Bolsonaro reacendeu o debate sobre uma eventual mudança de partido. 2 caminhos já são discutidos. Não. A discussão acontece em meio a uma disputa interna pelo controle do fundo partidário de 103 milhões. Essa é a briga do Bolsonaro com o Luciano Bivar. Ele quer controlar os 100 milhões do fundo. 1 banquinho e 1 trilhão. Ele quer a grana. O que Bolsonaro gosta é de grana. Ele quer o fundo partidário para ele. Por isso que ele disse que o Bivar está queimado. Ele quer assumir essa grana. É essa a realidade. Não é que ele quer mudar de partido, não. Ele quer a grana do PSL, porque nenhum partido novo vai ter essa grana. Ele quer os 100 milhões, presidente corrupto. O cara que sempre foi corrupto não vai deixar de ser corrupto quando presidente. É um corrupto presidencial, corrupto federal. Malandro com malandro, cantarana federal, que nunca se dá mal, mas um malandro que é bom. Não espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha num trem da central. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro que tem pose de malandro federal e mora no palácio, etc. e tal. Então, o que o Bolsonaro quer são 100 milhões do fundo eleitoral do PSL. Uns dizem que são 100 milhões, outros dizem que são 200 milhões. Ele quer tirar o Luciano Bivar da frente, que também não é flor que se cheire. Claro que o Luciano Bivar também não é flor que se cheire, mas o que o Bolsonaro quer são 100 milhões. Agora que eu entendi, não tem esse negócio de sair do PSL. Ele quer é a grana do PSL. Agora já não é normal o que dá de malandro regular, profissional, malandro com carteira, etc. e tal, que nunca se dá mal. 100 milhões, ele quer ficar milionário. É isso aí, não é nada de
Mudar de partido. Isso é papo furado, mudar de partido. Muito obrigado. Muito obrigado. Chegou a coxinha. O preço do PSL, 737 milhões, escreve Bernardo Melo Franco. Parece perto do fim, o casamento de conveniência. Puta, mas tá um barulhão lá fora, né? Deixa eu comer a coxinha primeiro. Vocês estão ouvindo esse barulho? Tá atrapalhando? Maria Sá Xavier, Cris B. Tá atrapalhando o barulho aí fora ou tá maneiro? Viva o Chico Buarque! Bolsonaro não, é caloteiro. Baca é caloteiro, não quer dar o cheque de 50 mil euros pro Chico, do Prêmio Camões. Portugal já deu. Mas o Bolsonaro, esse babaca corrupto, não quer assinar. Não é chuva, tem máquinas ali trabalhando. Bom, não tá chovendo, vocês, está ótimo. Ah, diminuiu agora o barulho. Obras na rua. Mas o malandro, que malandro espalha, aposentou a navalha, tem mulher e filho e tralha e tal. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, num trem da central. Coxinha. Daqui a pouco a coluna do Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. Branca Moraes, salve, salve, muito obrigado. Muito obrigado, Branca Moraes. Vocês podem fazer como a Branca, contribuir com a TV Solmica através do Superchat, com a quantia que vocês quiserem. Acabou de pagar minha coxinha. A Branca acabou de pagar minha coxinha. Muito obrigado. Peço que ignorem os idiotas e provocadores que saem do esgoto para nos atrapalhar. Eles só querem desviar a atenção de vocês da minha conversa. Não liguem para ele, que ele vai embora. É um rato. Ratos voltam para o esgoto que não sabem viver à superfície. Mauro Leniaioli, muito obrigado também pelo cincão. Pagou o jornal. Chapada dos Guimarães, bom dia, Mônica Borges Carneiro. Mais um malandro, na espalha, aposentou a navalha. Tem mulher e filho e tralha e tal. Jorge Simon, bom dia. Dizem as más línguas que ele até trabalha, mora lá longe, chacoalha, num trem da central. Ratos, percevejos e baratas saíram do esgoto. Ratão mor, Bolsonaro. Esse é o ratão mor.
vai acabar como todos os ratos. Pronto, vamos lá. Bernardo Melo Franco. Valéria Dias, muito obrigado. Parece perto do fim um casamento de conveniência entre Jair Bolsonaro e o PSL. Ontem, o presidente torpedeou o dono do partido, Luciano Bivar, a quem chamou de queimado. Por trás das escaramuças trava-se uma disputa pelo controle de 737 milhões. Esse é o valor que a legenda deverá receber dos cofres públicos até 2022. Então não são 100 milhões, 100 milhões é agora. Mas no total são 737 milhões. Esse é o valor que a legenda deverá receber dos cofres públicos até 2022, segundo cálculos de Bruno Caraza, autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder. A conta ainda pode engordar caso os parlamentares aprovem o sonhado aumento do fundo eleitoral. Até o ano passado, o PSL passava despercebido na sopa de letrinhas da política brasileira. Vivia de migalhas do fundo partidário e do comércio de segundos na propaganda obrigatória. Com a eleição de Bolsonaro, a pequena sigla virou um grande negócio. Passou a receber mais dinheiro público que PT e PSDB. O cartório milionário está nas mãos de Bivar, um dublê de empresário e cartola de futebol. Em 2006, ele concorreu ao Planalto e terminou em último lugar, atrás do folclórico Emael. 12 anos depois, tirou a sorte grande ao alugar a legenda para Bolsonaro. Na garupa do capitão, elegeu 52 deputados e 4 senadores, quase todos novatos. Foi um crescimento exponencial. Na eleição anterior, o PSL havia conquistado só uma cadeira na Câmara. Um presidente nunca se notabilizou pela fidelidade partidária. Começou no extinto PDC e perambulou por outras 8 siglas, incluindo o PTB de Roberto Jefferson e diferentes encarnações do PP de Paulo Maluf. Em 2018, flertou com o patriota do Cabo Daciolo, antes de trocar alianças com Bivar. Bivar, Bivar, Mevar, meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá. Bivar, meu bom Bivar, alala, mas que calor. Passamos perto do Palácio da Alvorada, tomavam laranjada, alala, mas que calor. Nós somos do PSL, o partido do Bivar, 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 meu bom Bivar, da laranja pra ioiô, da laranja pra iaiá. Bivar, meu bom Bivar. Ao anunciar a filiação ao PSL, Bolsonaro deixou claro que fazia um acordo de interesses, abre aspas. Dificilmente o partido sobreviveria à cláusula de barreira. E eu, sem partido, não seria candidato. Então estamos fazendo um casamento espúrio.
Como acontece em muitas famílias, o aumento do patrimônio precipitou o desgaste da relação. Bolsonaro valorizou a casa, mas não conseguiu tomar a chave do cofre. Agora ele tentará negociar a partilha de bens antes de decidir se assina o divórcio. Bolsonaro quer os milhões do PSL. Ele não quer sair do PSL, ele quer os milhões do PSL, ou então quer sair levando os milhões no bolso. 737 milhões até 2022 é o fundo eleitoral do PSL, fundo eleitoral espúrio. Sempre fui contra o fundo eleitoral. Fonte de corrupção, e tá aí. Ministro do TCU suspende campanha do pacote anticrime. Em pedido contra peças publicitárias, subprocurador diz que é paradoxo o governo incentivar sensação de insegurança. O Tribunal de Contas da União determinou ontem a suspensão dos contratos da campanha de publicidade para promover o pacote anticrime, estimada em 10 milhões. A decisão foi tomada em caráter cautelar, ou seja, temporário. A suspensão da campanha foi feita a pedido do Ministério Público de Contas do TCU. O subprocurador Lucas Rocha Furtado criticou a campanha, argumentando que poderia aumentar a sensação de insegurança da população, como forma de conquistar o apoio público para a proposta de Sérgio Moro. Nesse sentido, me parece um paradoxo o governo incentivar, através de campanha publicitária favorável ao pacote anticrime proposto pelo atual ministro da Justiça, a sensação de insegurança no Brasil, quando, constitucionalmente, cabe a esse órgão garantir o direito à segurança dos cidadãos. Suspensa a campanha do pacote anticrime, esse pacote que tem entre seus itens a prisão em segunda instância, que é inconstitucional. Como disse Rodrigo Maia, Sérgio Moro tenta acuar as instituições democráticas em conluio com Bolsonaro, que quer se apropriar dos milhões do PSL. Bolsonaro quer roubar os milhões do PSL antes de sair do partido. Deixa eu ver. Eu nunca leio o segundo caderno do Globo. O que tem aí? Claude Quagos, o chefe. Vamos ver aqui. Patrícia Kogut. Não tem nada interessante a coluna da Patrícia Kogut, que trabalha no Globo e só divulga as atrações da TV Globo. Nada no segundo caderno do Globo. Nada interessante, claro que está cheio de matéria. Viu, show. Não. O Globo. Paramos por aqui com o Globo. A Folha de São Paulo tem na capa a rebelião no Equador. Rebelião no Equador. Não se sabe o que vai acontecer no Equador. A população invadiu, os indígenas invadiram a Assembleia Nacional, já saíram, mas invadiram para mostrar que todo o poder emana do povo. E o presidente Lenín Moreno perdeu o controle do país, teve que mudar a sede do governo para Guayaquil.
Culto à personalidade, escreve Bruno Bogossian na Folha. Depois de passar a campanha e o início do governo em conflito com os partidos políticos, Jair Bolsonaro está prestes a romper com a própria sigla. O que ele quer são os milhões da sigla, só hoje eu percebi. Corrupto, ignorante, censor, provocador, incompatível com a democracia, corrupto, ladrão, está roubando a democracia, agora quer roubar o dinheiro do PSL. O presidente ameaçou publicamente abandonar o PSL e deu um passo largo para concentrar ainda mais influência sobre seu grupo de apoiadores mais fiéis. Bolsonaro opera há mais de 9 meses no Planalto, sem uma plataforma de governo objetiva e sem coalizão no Congresso. Seu capital político é fruto da sua própria imagem. O provável divórcio com o partido que o elegeu tende a reforçar o culto à sua personalidade. O presidente vive às turras com a cúpula do PSL e tenta se desviar das suspeitas que floresceram no laranjal de candidaturas de fachada. Nesta terça, ao encontrar o eleitor que elogiava o chefe da legenda, Bolsonaro deu um golpe e se deixou gravar dizendo: esquece o PSL. Em 30 anos de atividade política, o agora presidente nunca se apegou a um partido. Só no ano da última eleição passou por 2 siglas, antes de fincar pé na legenda de aluguel que decidiu abrigá-lo para disputar e conquistar um novo cargo. Foi um casamento de conveniência, como Bolsonaro faz questão de deixar claro. Sua trajetória e o atual estremecimento com o PSL reforçam uma tentativa de desqualificar os partidos como intermediários de ação política, assumindo o papel de único vetor do exercício do poder. Além de alimentar o personalismo, a ruptura com o PSL ganha força no conveniente momento em que crescem suspeitos dentro da sigla. Bolsonaro se recusa a demitir o ministro do Turismo, denunciado pelas candidaturas laranja, mas tenta armar uma barreira em relação à sigla. Mais de 30 deputados do PSL estão dispostos a seguir o chefe, caso ele deixe o partido. Mas ele vai deixar os milhões lá no PSL. Outros ousam pôr o dedo na ferida. Como você fala do quintal alheio se o seu quintal está sujo? As candidaturas estão sendo investigadas, mas o filho do presidente também, disse o delegado Valdir, líder do PSL na Câmara. Bom, se 30 deputados forem embora com ele, também se esvazia o fundo partidário, porque o fundo partidário depende do número de deputados federais. Mas o que ele quer é a grana, corrupto. Uma vez corrupto, sempre corrupto. O que Bolsonaro quer é a grana do PSL. Ele quer controlar o cofre do PSL. É isso aí. Yom Kippur para o Brasil, escreve o rabino Michel Schlesinger. Wie nimmt man ein bisschen Mazel, wie nimmt man ein bisschen Glück, bis Reda Lizosa Chandrein, in bringen mein Mazel zurück, die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nimmt man ein bisschen, noch schon ein bisschen, wie nimmt man ein bisschen Glück. Rabino Michel Schlesinger escreve na Folha. Ele é bacharel em Direito pela USP, rabino da Congregação Israelita Paulista, que eu frequentei nos meus tempos de juventude, adolescente, né, ou pré-adolescente. A inovação teológica mais importante do judaísmo
foi a noção de que existe apenas um Deus. A ideia do monoteísmo não foi introduzida de maneira imediata. Segundo os historiadores da religião, os proto-hebreus acreditaram que existiam diversos deuses, mas o Deus de Israel era mais poderoso que os demais. Essa crença se expressa em passagens bíblicas como: quem se compara a ti entre os deuses, Adonai? Êxodo 15:11. Em uma segunda etapa de desenvolvimento filosófico-religioso, teremos passado pelo dualismo, uma crença de que além de Deus haveria uma outra força responsável por tudo de ruim que acontece no mundo. Expressões dessa figura aparecem nas descrições da Cabala, ou Cabalá, a mística judaica, como o Satã, um diabo mitológico judaico, ou o Geinom, o inferno. Somente mais tarde, nossos antepassados teriam aderido a um monoteísmo puro. O monoteísmo não veio sem sua carga de dificuldades teológicas. Se acreditamos em um único Deus, todo o bem que existe no mundo se origina neste Deus, e todo o mal também. O profeta Isaías expressa essa convicção quando diz: Deus cria a luz e a escuridão, faz a paz e cria o mal. Então, essa noção de que Deus é bonzinho não condiz com a Bíblia. Esta unidade, no entanto, não deveria ser confundida com uniformidade. Dizer que Deus é um é diferente de dizer que Deus é uniforme. Dizer que Deus deseja a nossa unidade ou harmonia não significa que Deus espera de nós uniformidade. Como sociedade, somos desafiados a buscar um caminho conjunto, mas isso não significa que devamos ser iguais. O mundo da uniformidade seria um mundo pobre. A diversidade nos enriquece e desafia. Palavras de um homem inteligente. Esta variedade, no entanto, não nos deveria impedir de colaborar, de trabalhar em conjunto como sociedade. Pelo contrário, a oportunidade que existe justamente na colaboração com pessoas diferentes de mim deveria estimular as parcerias e os relacionamentos. Temos nossas divisões. Somos muitas vezes obrigados a discordar de diferentes assuntos, mas isso não nos deveria impedir de continuar nos respeitando e buscando formas de agir como grupo. Na minha experiência em Londres, durante o sabático de 3 meses no início deste ano, participei de um seminário sobre o papel dos religiosos em uma sociedade fragmentada. Em função do Brexit, o referendo que determinou a saída do Reino Unido da União Europeia, aquela sociedade viveu e ainda vive um momento muito duro de divisão. O assunto foi responsável por separar amigos de décadas. Sócios deixaram de se entender, vizinhos brigaram e familiares foram excluídos de grupos de WhatsApp. A igreja anglicana e a comunidade judaica se uniram para discutir qual seria o papel dos religiosos na reparação de uma sociedade fragmentada. Enquanto estudava em Londres, pensei muito sobre as consequências das últimas eleições na nossa sociedade brasileira. Infelizmente, cá como lá, a polarização que se criou fez com que muitos ambientes se tornassem tóxicos. Para continuar convivendo, política tornou-se um assunto proibido em determinados ambientes. Em outros, a separação foi tamanha que impede até hoje que pessoas que se amam
muito, continuem convivendo de maneira saudável. O Yom Kippur é o dia do retorno, da Teshuvá em hebraico. Nesta quinta-feira, hoje, judeus estão reunidos nas sinagogas de todo o mundo para refletir sobre como aprimorar a sociedade. Neste dia de jejum e oração, investigamos maneiras de ver a diversidade humana como oportunidade de aprendizado. Não é possível que os partidos políticos, os times de futebol e as religiões, criados pela humanidade para aprimorar a vida e enriquecer as experiências humanas, sirvam de motivo para dividir pessoas de maneira definitiva. O Brasil precisa deste Yom Kippur. Que a unidade de Deus nos inspire a superar o empobrecimento da uniformidade e que vejamos nas nossas diferenças oportunidade de crescimento. Com essas palavras sábias e necessárias do Rabino Michel Schlesinger, eu encerro esse programa de hoje, o primeiro programa de hoje da TV Sonic. Eu sou judeu, sou um judeu ateu, mas as palavras sábias sempre são importantes. Podem ser vindas de um rabino, podem ser vindas de um favelado, podem ser vindas de um motorista de táxi. As palavras sábias é que nos guiam pela vida. As palavras sábias são as nossas melhores amigas. Muito obrigado a todos e peço que reflitam muito a respeito do que acabei de ler, do que disse, do que escreveu o rabino Michel Schlesinger. O que nos mata, o que nos sufoca é a divisão, é a polarização. Vamos refletir muito a respeito disso durante esse dia de Yom Kippur. Muito obrigado a todos e até o próximo programa, ainda hoje. Tchau.